E diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, depois também farei menção do texto da versão King James, amém, irmãos? Diz assim, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Na versão King James, diz assim a palavra, então Jesus ordenou a Pedro, embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Com a graça de Deus, irmãos, essa noite eu quero pregar com base no tema Vivendo sob o querer do Pai. Vivendo sob o querer do Pai. Charles Spurgeon, certa feita, diz: até mesmo as poeiras que voam no ar fazem o seu caminho de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir a frase de Charles Spurgeon. Ele diz que até mesmo as poeiras que voam no ar fazem seu caminho de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, eu não acredito e eu não sirvo a um Deus tirano. Pelo contrário, eu tenho plena convicção que a soberania de Deus contribuiu para a minha vida e para que eu chegasse até o dia de hoje. Eu chego à conclusão que eu sou beneficiado pelo controle de Deus. Eu sou beneficiado pela soberania de Deus. Eu sou beneficiado pela forma que Deus trabalha na minha vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu sou beneficiado por Deus quando Ele toma controle da minha vida. Eu quero ler alguns textos com os irmãos para corroborar com essa minha ideia. Primeiro, 1 de João, capítulo 2. Abra comigo, por favor. Manuseie a tua Bíblia. Eu sei que o irmão vai projetar ali, mas eu peço para você manusear a tua Bíblia. 1 de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 17, está esculpido assim: o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Frise essa frase, vontade, essa palavra, vontade. A vontade de Deus faz que nós permanecemos para sempre. Salmos de número 37, abra comigo, por favor. Saltério de Israel, capítulo de número 37, e o versículo de número 34, ou verso de número 34. Diz assim o texto: espera no Senhor e guarde o seu caminho. O original aqui não é caminho, o original aqui é vontade. Espera no Senhor e guarda a sua vontade, e te exaltará para herdardes a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós vivemos a vontade do Senhor, Ele nos exalta e nos faz herdar aquilo que Ele nos promete. Diga amém. 1 Tessalonicenses, todos sabem esse texto, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: em tudo, não é em meio às coisas, não é em algumas situações, não é nos momentos de vitória, é em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Está doendo? Dá graça. Está sofrendo? Dá graça. Está enfermo? Dá graças. Está alegre? Dá graças. Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, volte um pouco algumas páginas. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. O texto, a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo dá esse conselho. Capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa... Termina o texto comigo. Segundo a sua boa... Deus tem que ser soberano em nossas vidas. E a vontade de Deus para conosco é a melhor possível. Eu quero que você frise isso comigo esta noite. Deus opera, e a vontade de Deus para com a sua igreja, para com os seus servos, é boa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, em todo o seu ministério, viveu sob a soberania do Pai, sob a vontade do Pai, sob o querer do Pai. Jesus era submisso ao Pai. Jesus venceu em nome do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, como esse que nós estamos prestes a discorrer, a meditar, Jesus viveu a vontade do Pai. Vale ressaltar, irmãos, que as nossas vivências nada difere do que o nosso Salvador passou. Eu quero até melhorar isso. Na verdade, Jesus foi muito mais tentado, Jesus foi muito mais provado, Jesus foi muito mais flagelado, Jesus sofreu muito mais do que eu e do que você. E na verdade, Ele passou por tudo isso, por mim e por ti. E você dá um glória desse? Eu vou repetir. Jesus passou muito mais e passou por tudo isso, porque Ele sabia que no dia 9 de março de 2025, nós estaríamos aqui reunidos. E deixa eu te dizer, Ele sabe tudo o que você está passando. Escute, Ele sabe como a tua casa está. Isso é profético, tá? Não está no meu esboço não, mas é o Espírito de Deus que está se comunicando comigo aqui agora. Ele sabe como é que está a tua casa, hoje, agora. Mas Ele disse, e Ele diz para nós: tudo isso é a minha vontade. Eu estou sob o controle de tudo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Então, Jesus vivenciou situações piores. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 4, abra comigo aí, e o versículo de número 15. Aos Hebreus 4:15. Diz-nos assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o início do texto. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aqui as fraquezas são questões débeis, de debilidades, sobre aquilo que a vida nos traz. O sacerdócio, nos dias de Jesus, e na verdade até antes nos dias de Jesus, foi se corrompendo. Tanto que nós temos exemplo de Eli, que era um pai omisso. Nós temos Ofni e Finéias, e até Samuel, que no decorrer da sua jornada ministerial falhou com a sua família. Então o ministério sacerdotal foi se corrompendo. E aí, irmãos, Jesus, que é nosso sumo sacerdote, diferente dos sacerdotes daqueles dias e até dos nossos dias, Jesus se compadece.
Era para você ter melhorado o seu glória. Eu estou dizendo que Jesus, o Filho de Deus, Ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas causas. Ele está aqui essa noite conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer isso? Pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor. Jesus viveu. E só pode falar quem vive. Teve gente que entendeu. Só pode ensinar quem aprendeu. Você não sabe a minha luta, mas eu não sei a tua. Então eu tenho que respeitar a tua luta e você respeitar a minha. E entendermos mutuamente que aquele que se entregou por nós conhece a minha luta, mas conhece também a tua. E só basta uma palavra. Urabaia Sebidaraya. Urabaia Sebidaraya. Se ele mandar a palavra hoje, essa luta cessa. Essa dificuldade desaparece. Essa enfermidade vai ter que bater em retirada do teu corpo. Pastor Elias ontem, com muita autoridade de Deus, ele disse: não diga mais a minha diabetes, ela não é tua. Não diga mais o meu problema cardíaco, ele não é teu. Jesus entra com cura aqui essa noite. Jesus entra com libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta o Espírito Santo pairando sobre nós aqui essa noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo pairando sobre nós aqui essa noite. Oh, glórias a Deus. Jesus se compadece. Mas para entendermos João capítulo de número 18, nós vamos precisar retornar ao capítulo de número 13. O que estava acontecendo? O que ocorreu até Jesus chegar no Getsêmani? O capítulo de número 13 vai iniciar a ceia, a última ceia de Jesus com os seus discípulos, até o momento discípulos, antes da sua crucificação. E no capítulo de número 13, Jesus abertamente revela para os seus discípulos que ele seria traído, que ele seria entregue aos seus perseguidores, que ele seria morto. E Jesus inicia alertando os seus discípulos que eles não deveriam também vacilar na fé. Todas essas questões viriam sobre o Senhor Jesus, mas os discípulos deveriam permanecer firmes. Diga comigo, permanecer firmes. Não importa a circunstância. Não importa o que venha, Lucas. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Jesus está dando firmeza para nós aqui essa noite. Jesus está te firmando aqui essa noite. E Jesus sabia que tudo isso que iria ocorrer era a vontade do Pai. Oh, glória! Ele é soberano. Ele é soberano. Ponto final. Leia comigo capítulo de número 13 e versículo de número 1, 2 e 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Isso é muito forte.
Imagine você andando com Jesus. Deixa eu proceder um pouco. Imagine você no seu labor cotidiano. Um homem aparece a você e diz para você: larga tudo aí e me segue. Esse chamado é tão potencializado que você larga. Você larga tudo que você tem o costume de fazer, tudo. E você começa a seguir este homem por 3 anos. É revelado a você que aquele homem era ungido de Deus, era o Filho de Deus. Você deposita toda a tua fé nele, toda a sua esperança nele. Você caminha com ele por 3 anos. Chega num determinado dia, numa ceia, após a ceia, este homem, o Filho de Deus, ele olha para você e diz: eu vou deixar vocês. Eu vou morrer. Eu vou voltar para o Pai. Mas vocês fiquem firmes. Eu fico às vezes vendo alguns pregadores malhando os discípulos pós-morte de Jesus, e eu fico pensando: você não viveu aqueles dias. Imagine você, hoje, agora, passar 3 anos com Jesus, e de repente ele falar: eu vou voltar para o meu Pai, eu vou ter que morrer. E a morte de Jesus não foi uma morte súbita. Jesus não dormiu e não acordou mais. Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. Jesus foi chicoteado, cuspido, crucificado. Mas não abriu a boca para reclamar de nada. Observemos a trajetória. Jesus anuncia sua morte, capítulo 13, versículo 1. Em seguida, Jesus lava os pés dos discípulos, capítulo 13, a partir do versículo de número 5. Jesus revela seu traidor, capítulo de número 13, versículo 26 e 27. Jesus revela que Pedro negaria, capítulo 13, versículo 38. Jesus declara ser o único caminho, capítulo de número 14. Capítulo 14, a partir do 16, Jesus promete o Espírito Santo. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, para que envie o Espírito Santo, para que fique convosco até os últimos dias. Capítulo de número 15, Jesus aborda a necessidade de estarmos nele. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os galhos, os ramos, mas ele é a videira. Não há possibilidade de darmos frutos no reino de Deus se não estivermos ligados na videira. Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. Não há possibilidade de darmos frutos no reino de Deus se não estivermos ligados na videira. E a videira é Cristo. Ou seja, você não tem que se gloriar de nada. Você não tem que se exaltar de nada. Você só está dando alguma coisa para o reino porque você está ligado na videira. Então quem merece glória aqui essa noite, quem merece louvor aqui essa noite, quem merece adoração, e a melhor adoração aqui essa noite é Jesus Cristo. Tem quem pode dar glória aqui essa noite a Ele? Só Ele é merecedor de glória. Capítulo de número 15, a partir do versículo 18, Jesus deixou claro que o mundo odiaria os discípulos. Por isso que não tem como ter amizade com o mundo. Vai um pouquinho, só um pouquinho de doutrina aqui. Crente não faz aliança com o mundo. A única aliança que o crente pode fazer com o mundo é essa.
A única coisa que você pode enxertar na vida de um mundano é Bíblia. Quer compartilhar coisa com um mundano? É Bíblia. Quer compartilhar alguma coisa com o teu vizinho lá, funkeiro, que anda seminua? É Bíblia. Crente não imita mundo. Crente dá palavra para o mundo. E aí, é por isso que o mundo te odeia. Porque você não faz parte desse mundo. O que não está nos preparado, o que já nos está preparado, é algo melhor, maior do que este mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, escatologicamente, esse mundo só vai prestar mesmo quando for uma mesma grei. Só quando Jesus vir e implantar o seu reino nesse mundo. Viu, irmão? Só. Enquanto isso, esse mundo não presta e vai de mal a pior. Mas nós não somos daqui. Eu não sou daqui, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar aquele dia, viu? Nós, assim como diz Paulo, nós não precipitaremos os que já dormem no Senhor. Eles vão ser arrebatados primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Como, pastor? Não sei, mas vai ser no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Você pode verificar o nome do Senhor aqui. Essa esperança não pode morrer no meio do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 16, Jesus vai abordar o capítulo todinho. Tema sobre aflições, sobre perseguições, sobre lutas dessa vida. Aí no capítulo de número 17, Jesus faz o que, irmão? Ora. Jesus ora. Aí Jesus vai orar por ele. Olha que coisa, irmão. Jesus vai orar por ele. Jesus vai orar pelos discípulos, os mais chegados. E depois Jesus vai orar por nós. Coisa linda, Jesus! Isso é transcendental. Aquela oração de Jesus por os cristãos é transcendental. É para todos os cristãos que se converterem a Cristo Jesus. E não tem tempo, viu, pastor Gilson? É transcendental, transcende o tempo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você acredita que naquele dia Jesus orou por você? Eu sem valer nada, Jesus naquele dia orou por mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? E em seguida, irmãos, com seus discípulos, Jesus se levanta e vai para o Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa de azeite. E aí, irmãos, como eu disse, eu queria fazer uma síntese do texto. Quero ler do versículo 1 até o 11 e fazer algumas explicações. Observe o texto. Às vezes a gente lê e passa algumas coisas por cima, mas tem aqui alguns detalhes importantíssimos. Redobre a sua atenção. Diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Então observe, Jesus não foi ali só uma vez. Jesus foi ali naquele monte por algumas vezes para orar. Veja que o ministério de Jesus era muito simples.
não tinha anel de formatura de doutor em divindades. Não. Jesus não queria microfone, rosto no banner. O ministério de Jesus era sempre muito simples. Era jejum, oração e ensinamento. Jejum, oração e ensinamento. O ministério de Jesus pautou-se nisso. E os discípulos seguiam Jesus nessa. E até o Judas ia. A questão foi que Satanás encontrou espaço no coração do Judas. Porque muitos falam de Pedro, muitos falam de João, muitos falam de Tiago, mas quem botou a mão no bocado com Jesus foi o Judas. E Jesus, então, se Judas tocou no bocado com Jesus, Judas estava onde na mesa? Vamos, pensa, estava onde na mesa? Do lado. Então Judas sentava próximo. Pasmem vocês, nós tinha Mateus, que era publicano, era um homem que contava dinheiro, que cuidava de dinheiro, mas o responsável da bolsa era Judas. Judas era um homem de confiança. Alguns estudiosos dizem que Judas era matemático. Mas, irmãos, o inimigo achou espaço no coração do Judas. Cuidado. A gente pode cultuar todos os cultos, participar de todas as orações, ser pastor de igreja, ser presbítero de igreja, ser diácono de igreja, mas Satanás não respeita nada disso. Escute, Satanás não respeita nada disso. Se ele desrespeitou o próprio Deus que o criou, imagina você. Por isso que Paulo, aos Efésios 4:27, diz: não deis lugar ao diabo. Cuidado! Não dê lugar a ele. E como que eu faço para não dar lugar a ele? Fazendo como os outros 11 discípulos fizeram. Sabiam das suas debilidades, sabiam das suas fraquezas, mas não davam espaço para o diabo. Teve um outro discípulo que era muito mais propenso, que deu lugar para o diabo antes do Judas. Foi o Pedro. Tanto que Jesus disse para ele: olha, Pedro, Satanás queria se andar com você, mas eu não deixei. E Jesus foi avisando por diversas vezes a Judas, e Judas não deu crédito. Não estou dizendo para você respeitar o diabo, estou falando para você se aproximar mais de Deus. Igreja do Senhor, é momento de nos aproximarmos mais dEle. É momento de buscarmos mais a Ele. É momento de estarmos mais próximos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Observe o texto. Versículo 3. Tendo Judas recebido a corte e oficiais dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, veio ali com lanternas e achortes e armas. Meus irmãos, essa corte aqui foi algo solicitado pelos fariseus. Possivelmente quem estava ali por trás era Anás e Caifás. Eles pedem esse apoio ao Império Romano. E quando chamava-se um oficial para apoio, e esse apoio era um apoio armado, um apoio do exército, eu fiz aqui, irmãos, o levante, era cerca de 760 homens de infantaria. Mas não para por aí. 260 homens de cavalaria. Sabe quantos homens só do Império Romano foram prender Jesus? Mais de 1020 homens.
Oh glória! Oh glórias! Oh glórias! E aí, queridos, observemos a ação de Jesus. Versículo de número 4. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Olha para mim. Olha para mim. Que coisa, irmãos. Jesus cuida tanto da gente, que quando ele observa aquele grande exército vindo de encontro a ele, para não colocar os 11 em risco, ele se apresenta: a quem vocês buscais? E é assim até hoje, Lucas. É um pneu que fura e Deus te dá um livramento de um acidente fatal. É o diabo armando o laço e Deus cortando o laço. É o diabo te cercando pela esquerda, mas vindo uma infantaria do céu pela direita. Eu estou profetizando aqui para a tua casa que nessa noite chegou socorro da parte de Deus. Satanás queria e desejava ceifar algumas vidas, mas ele chegou primeiro e te deu o livramento. Glorifica o Senhor com o livramento de vida que ele te prometeu, que ele consegue no dia chamado hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A quem buscais? Agora escute aqui comigo, ó. A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Aí disse-lhe Jesus: sou eu. Oh glória. Aleluia! Esse sou eu que Jesus está falando aqui, irmãos, no grego é ego eimi. Só houve 2 vezes que essa palavra aparece na Bíblia. A primeira vez foi no hebraico, quando Moisés, ele olha para quem estava falando com ele da sarça, era o Senhor, e pergunta: quando eu chegar lá, eu falo, perguntar, em nome de quem que eu estou vindo? Aí Deus fala assim: fala que o eu sou. Porque o eu sou que estava falando naquela sarça, que queimava e não se consumia, era o eu sou que estava ali no Getsemane. Daí observe o texto. Jesus disse-lhe: ego em mim, eu sou. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Passa desapercebida essa leitura, mas sabe o que aconteceu? Aqueles homens tudo caíram por terra, porque quando Jesus declarou: ego em mim, eu sou o que sou, eu sou Deus, aqueles homens recuam e caem. Por quê? Porque não aguentaram a presença do Jesus Deus naquele lugar. Ele está aqui essa noite, e a presença dele é tão grande. Escute, a Bíblia diz que João estava na ilha por nome de Patmos, por conta do Evangelho do Senhor. E João é arrebatado, e ele começa a ter visões no céu. Aí ele ouve uma voz por detrás dele, e quando ele olha para essa voz, ele é arrebatado, ele contempla o Senhor Jesus. Quando ele contempla o Senhor Jesus, ele cai como morto. O texto diz que ele cai como morto, já arrebatado em espírito. O espírito de João não conseguiu se manter de pé quando ele contemplou a glória do nosso Senhor Jesus. Oh, irmão, isso me alegra, que essa noite alegra você também. Nós iremos encontrar com o eu sou. Escute, nós iremos encontrar com Ele de uma forma individual, coletiva. Nós iremos nos encontrar com Ele, iremos ver a glória dele. Você pode glorificar o nome do Senhor. E aí aqueles homens, porque quem, escute,
Quem não tem parte com Deus, tem parte com o diabo e ponto, acabou. Não tem meio termo, meu querido. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Aqueles homens, eles escutam aquilo. Eles dão um passo para trás e caem. Eles caem. Cai o fariseu. Cai o escriba. Para mim até o Judas caiu porque estava desviado. Cai o soldado. Cai o oficial. Tudo em terra. Do versículo 6 para o 7 há um espaço de tempo. Aqueles homens caem. Depois de um tempo eles se recompõem. Aí o versículo de número 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: Jesus o Nazareno. Aí Jesus responde, mas não responde egoemi. Jesus responde assim para eles: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai-lhe estes, para se cumprir a palavra que foi dito. Olha o cuidado. Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Jesus, enquanto vivo, não perdeu nenhum. Depois de crucificado, morto e ressuscitado, ele não perdeu. Porque quem perde a sua vida por amor a Jesus, não perde, acha. Então não são mortos, são mártires do Senhor. São homens e mulheres que não se curvaram a este mundo. Milhares e milhares de cristãos, diz a história, foram jogados no Coliseu em Roma para serem destruídos, dissipados por bestas feras e por soldados romanos. Porque gladiadores jogavam os crentes lá para brincar. Soltavam, deixavam leões uma semana sem comerem, jogavam famílias de cristãos ali e soltavam. Eu ouvi um testemunho certa feita de um missionário da China que estava com a sua família tentando pregar o evangelho ali. Foram capturados. E quando ali presos, separaram as duas crianças, os dois adolescentes fazendo missões, separaram os dois filhos adolescentes, um casal de filhos adolescentes, pegaram os pais, colocaram numa via pública e mandaram passar com um rolo compressor sobre aquele casal. Esmagaram aquele casal, porque não negaram a fé em Cristo Jesus. E aí, os soldados olharam para os filhos e disseram: se vocês negarem a Jesus, isso não vai acontecer com vocês. O irmão mais velho pegou na mão da irmãzinha, vou dar a mão para você não, mano. Pegou na mão da irmãzinha, foram até a rua, deitaram e esperaram o rolo compressor passar por cima deles. Aquele solo vai ter que dar conta daquela família de missionário. O Coliseu, que até hoje é um ponto turístico, mas existe lá em Roma, aquele solo vai ter que dar conta daquelas almas, daqueles irmãos que morreram ali. O mar terá que dar conta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não perdeu nenhum deles. Versículo de número 10. Então Simão, Pedro, que tinha espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Preguei por muitos anos errado, viu? Dizendo que o que o Pedro estava fazendo com a espada. Não era só o Pedro, todos eles andavam com espada. Que coisa! Que coisa! O intuito deles era conservar a Jesus, proteger a Jesus. Abra comigo Lucas 22:49. Evangelho de Lucas
22, 49. A partir do 47, para nós entendermos. E estando ele ainda a falar, surgiu a multidão. E um dos dois, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele, com Jesus, o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada. Eles disseram: vamos ferir todos a espada. 12 contra mais de 1000. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e os anciões que tinham ido com ele: saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui, irmãos, tem um grande ensinamento para nós. Não devemos tentar resolver as coisas com a força do nosso braço. Pedro e os demais discípulos, de tudo quanto é forma, queriam defender a Jesus com suas espadas, com a força do seu braço. Mas o que estava determinado por Deus iria acontecer de qualquer forma. De uma forma dura a gente aprende isso às vezes. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus decreta, está decretado. Não adianta você correr para a direita, não adianta você correr para a esquerda, não adianta você procurar vereador, não adianta você procurar deputado federal, não adianta você procurar o amigo rico, não adianta você procurar o médico mais famoso da terra. Quando Deus decreta, está decretado. E o crente não basila a sua vida nas suas condições, na sua força. A força do crente deve ser o Senhor. Quem vai resolver a causa na tua causa é o Senhor. Diga amém, pelo amor de Deus. Quem vai resolver essa situação que você está vivendo é o Senhor. Quem vai abrir essa porta que você tanto almeja é o Senhor. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Aí ele olha para os discípulos e fala: não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Quero aplicar 3 lições com base no meu tema: vivendo sob o querer do Pai. Primeira lição: quem vive sob o querer do Pai não tem querer. Quem vive sob o querer do Pai não tem querer. Não, pastor, eu não quero perdoar. Você não tem querer. Não, pastor, eu não vou aceitar essa condição. Você não tem querer. Não, pastor, eu vou e ninguém vai me impedir de ir. Você não tem querer. Você está sob o querer do Pai. E é melhor viver sob o querer dele. Lembra de Paulo? O Espírito Santo me traz à memória. Paulo queria ir para uma direção, e o Espírito o impedia de ir. E aí o Espírito lhe dá um sonho. Era um homem pedindo para que ele atravessasse para o lado da Macedônia.
E a Bíblia diz que o Espírito conduziu ele para lá. Você sabe que a visão missionária do Espírito Santo era tão grande que o Evangelho chega ali para o lado da Espanha e chega para nós aqui hoje. Entende? Entende isso? Não tem querer, irmãos. Olha para mim. Você quer viver o querer de Deus? Responde para mim. Você quer viver o querer de Deus? Você quer viver o querer de Deus? Então coloque de lado o teu querer. Difícil, né? Não, mas eu quero ser um grande empresário. Você só vai ser se Deus quiser. E se Deus imaginar que você não vai saber usufruir da bênção financeira que Ele pode te dar, Ele não vai te dar. Porque tem crente que não serve para ser rico. Tem crente que só serve para ser crente pobre. Dá glória a Deus agora aí que eu quero ver. É uma realidade. Quer ouvir que você vai ser rico? Vai ouvir Pablo Marçal. Vai ouvir David Leonardo. Vai ouvir esses caras aí. Mas a realidade é essa. Se Deus souber, e Deus sabe, que você não vai saber conviver com a abundância de dinheiro, entenda, meu amigo, minha irmã, meu irmão, tu vai viver pobre a vida inteira. Mas Deus vai cuidar de você na pobreza. Não vai faltar nada para você. Deus vai cuidar dos teus, vai cuidar da tua posteridade. Você pode verificar o nome do Senhor essa noite. Se eu dizer outra coisa aqui para você, Deus sabe que se Ele curar você, tu para de buscar Ele com a intensidade que você está buscando. Ah, não, eu acredito que Deus vai curar toda a enfermidade. Ele vai curar se Ele quiser. Desculpa, Luzia. Mas Deus vai curar se Ele quiser. E você está vivendo o querer de Deus. Tirou você de lá. A igreja está feliz aqui essa noite. Porque o Cleuson mandava as mensagens para nós e a gente ficava atordoado. Mas Deus tirou ela de lá. Mas tirou porque Ele quis. Tem gente que dá para glorificar o nome do Senhor aqui? Dá para glorificar o nome do Senhor aqui, irmão? É isso. Quem vive sob o querer de Deus não tem querer. Você não se manda. Você tem um dono. E o teu dono se chama Jesus. Segunda lição. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? Com base no tema vivendo sob o querer de Deus, a segunda lição que eu trago para os irmãos aqui é esta: quem vive sob o querer de Deus, quem vive sob o querer do Pai, prossegue até o fim. Quem vive sob o querer do Pai, prossegue até o fim. Deus disse para Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Tem gente que quer ir só até a metade. Posso ser sincero, sim ou não, irmão? Não, sim ou não, irmão? Eu falo ou não falo? Tem crente que só vive de bênção. Não, a minha vida tem que ser pautada a bênção. Se a bênção chega, eu consigo continuar. Se a porta abre, eu vou continuar. Se a minha conta salário está boa, eu continuo na igreja. Não vai... Olha, irmão, ir até o fim não é fácil. Mais de 1000 soldados, quando eles chegam, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Foi! O que me espera? Julgamento. O que me espera?
condenação. O que me espera? Flagelo. O que me espera? Cruz. O que me espera? Morte. O que me espera? Aí tem crente que acha que o evangelho é só vitória. Não dá para pregar isso. Não dá para eu pregar isso. Se o meu Jesus viveu dias de lutas, se os discípulos, olha que coisa. Vamos levantar homens aqui para cuidar da parte administrativa da igreja. Nós, os apóstolos, ficaremos responsáveis pela palavra, pelo ensino da palavra. Vamos levantar homens aqui. E o Espírito Santo conduz eles naquelas escolhas, e sai um homem por nome de Estevão. Olha que coisa linda. Fica imaginando Estevão, era um discípulo. Sai o nome de diácono. Estevão, você está consagrado. Agora você é diácono, Estevão. Oh, glória. E o que me espera? Acusações. O que me espera? Julgamento. O que me espera? Condenação. O que me espera? Apedrejamento. Tem obreiro que quer ser adulado. Aleluia! João, agora você é apóstolo. Maravilha. O apóstolo do amor. Que bom. Você foi o único, João, que declinou sua cabeça no peito de Jesus. Que intimidade. Mas o que te espera, João? Acusações. O que te espera, João? Prisões. O que te espera, João? Açoite, perseguição. Pedro, crucificação. Tiago, decapitação. Paulo, decapitação. Prisão. Naufrágio. Tem alguém que está entendendo aqui, irmão? Mas quando estava sendo apedrejado, Estevão olhou para o céu. E a atmosfera não conteve a visão dele. A eletrosfera não conteve a visão. A estratosfera não conteve a visão de Estevão. Elas tiveram que se abrir. E Estevão teve a oportunidade de contemplar os céus abertos e viu Jesus, aquele que ele não negou, ao lado direito do Deus Pai. Quem vive sob o querer do Pai prossegue até o fim. Receba ânimo do Senhor aqui essa noite. Tem gente querendo parar, mas receba ânimo. Levanta a tua mão de verdade, irmão. Vai, levanta lá em cima. Receba ânimo na presença do Senhor aqui essa noite. Deus está te dando vigor. Você caminhou 1 milha, mas Jesus está dando força para você caminhar mais 1 milha, 2 milhas com Ele. Receba vigor da parte de Deus, igreja. Você vai chegar até o fim. Escute, o diabo e seus demônios fizeram festa antecipada, porque estavam festejando a tua queda, estavam festejando o teu declínio, mas eles perderam mais uma vez. Urambaia Sebindaraia, Urambaia Sebindaraia. A tua família não vai ser destruída. Os teus filhos, tem jeito para o teu filho sim, tem jeito para a tua filha sim. Deus está entrando com providência hoje. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Com base no tema, vivendo sob o querer do Pai, a terceira lição que eu quero extrair aqui com os irmãos:
Quem vive sob o querer do Pai será glorificado. Quem vive sob o querer do Pai será glorificado. É o terceiro dia. Jesus já estava no sepulcro. Maria se antecede. Ela vivia aos pés do Senhor. Ela não suportava mais ficar impedida de estar com seu mestre. Mas ela também tinha esquecido da promessa da ressurreição. Tanto que ela chega até o sepulcro, observa o sepulcro está vazio. Ela enxerga um homem e diz, pensando que era um hortelão: onde colocaram meu mestre? Me diga onde colocaram o corpo dele. Quando ela se vira, a voz brada: Maria. A entonação da voz ela conhecia, mas a mente dela estava traumatizada com a cruz. Mas Jesus já estava glorificado. Quando ela olha, ela fala: mestre, é o Senhor. Ela corre e se dobra aos pés. Jesus dá um aviso: Maria, vai até os irmãos e diga para eles que eu vou estar indo ter com eles. Todos aqueles que se submetem ao querer do Pai será glorificado. Não, essa glorificação que eu estou dizendo não é terrena. É uma glorificação melhor do que a terrena. Eu estou falando daquela glorificação. A glorificação que o Senhor Jesus nos prometeu. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Você está entendendo? A luta que você está passando aqui, a adversidade que nós estamos passando aqui, é passageira. É passageira. Nós seremos glorificados juntamente com o Senhor. Nós seremos glorificados juntamente com o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Sabe o que ficou no sepulcro? 263 papas, salvo engano, já se passaram. Você vai até o Vaticano e os sepulcros deles estão cheios. Alice Boyer, a fundadora da cientologia, se você for no sepulcro dela, está cheio. Se você for no sepulcro de Maomé, está cheio. Sabe o que sobrou do sepulcro de Jesus? Uma toalha e um lenço branco. É o único túmulo que está vazio. Jesus ressuscitou. E nós temos essa esperança também. Nós temos essa esperança também. Quem vive sob o querer do Pai não tem querer. Quem vive sob o querer do Pai prossegue até o fim. Quem vive sob o querer do Pai será glorificado. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Está preparado? Está preparada? Está preparado? Está preparada? Quer viver mesmo sob o querer do Pai? Está preparada? Está preparado? Ô Natan, glória a Deus. Está preparada? Está preparada ou não? Não vai ser fácil não. Mas viver o querer dele é o melhor para nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.